ao coração da igreja, ao teu coração, que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Se você puder abrir sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 22. Diz assim a palavra: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissenções, em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo de número 20 diz assim: de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se, se tornam cheios. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. Verso 27 ao 34 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e da morte do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Pai, nós te pedimos a revelação desta palavra, a revelação do dia, que o Senhor possa falar ao nosso coração de uma forma tremenda, Senhor, que as nossas vidas estejam hoje na tua dispensação. Fala ao nosso coração, é o que nós oramos a ti, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é a falta de união na ceia do Senhor. Que palavra forte, né? A falta de união na ceia do Senhor. Ao passar dos tempos, o povo de Israel perdeu a reverência da Santa Ceia, não dando mais o devido valor à mesma. Eles, todas as vezes que se ajuntavam, pensavam só em satisfazer suas necessidades físicas. A ceia do Senhor se tornou não mais aquilo que seria para espiritualidade. A ceia do Senhor não mais se tornou para ser algo que os irmãos pudessem entrar em comunhão. A ceia do Senhor tornou algo fisicamente. A ceia do Senhor tornou algo de apenas necessidades físicas. Não havia mais comunhão, não havia mais discernimento. O povo estava
se alimentando de todo jeito. E Paulo começa a dar algumas orientações. Amados, a ceia do Senhor, ela é muito importante na vida cristã. A ceia do Senhor é um memorial. Por isso que a palavra vai dizer lá em Lucas 22, 19, a parte B, ela vai dizer: todas as vezes que fizer isso, fazei em memória de mim. Não era simplesmente chegar e se alimentar. Esse não era o propósito da ceia do Senhor. Essa não era a finalidade primordial. A realidade primordial era para se haver uma comunhão. Hoje não é diferente dos dias antigos. Nós podemos ver pessoas ceando de qualquer forma, de qualquer jeito, sem se preocupar com a autoanálise que devemos fazer de nós mesmos. Então hoje é noite de ceia, já está preparado a mesa, mas cadê a autoanálise? Será que eu estou me analisando? Será que eu estou analisando a minha vida antes de tomar o cálice e comer do pão? Será que nós estamos discernindo o corpo de Cristo? Será que estamos fazendo uma autoanálise, onde muitas vezes estamos banalizando algo tão santo? Muitas vezes, pela nossa forma de viver, nós estamos banalizando algo de uma grande pureza, de uma extrema pureza, algo de uma grande nobreza, que é a ceia do Senhor. Por isso que ele diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu analisar o próximo, não sou eu analisar você que está nos assistindo, mas é você se analisar. Eu acredito que muitos têm vivido esses dias onde comer a ceia do Senhor é algo que se faz por status. Eu vou comer porque as pessoas precisam ver que eu estou comendo, logo elas vão achar que eu estou vivendo em santidade. Virou um status, ou seja, eu não vou passar relatório para ninguém, porque se eu for para a igreja e tiver ceia e eu não ceiar, vai ter alguém que vai estar olhando para mim e vai dizer: olha, fulano está em pecado porque ele não está ceando. Então virou uma prestação de contas. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, para uma prestação de contas para os homens, uma prestação de conta para os homens, não. Mas quando eu me examino, eu vejo se eu estou digno ou não de cear. Posso fazer uma pergunta? Como você se encontra hoje? Você se encontra digno para sentar à mesa e ceiar com o Senhor? Porque a mesa posta simboliza que nós estaremos ali sentando à mesa e ceando com o Mestre. Você está preparado para sentar à mesa nesta noite? Iremos ver algumas verdades, alguns problemas terríveis que estavam acontecendo naquela comunidade. Primeiro é que naquela comunidade cristã estava havendo dissensões. Isso mesmo. Estava havendo problemas, intrigas. Estava havendo facções. E sentar à mesa com o Senhor, eu não posso sentar à mesa quando eu estou com problema com meu irmão. Sentar à mesa com o Senhor, eu não posso sentar à mesa quando eu estou fazendo parte de coisas ilícitas que não convém a mim estar envolvido. Sentar à mesa com o Senhor, eu não posso sentar de todo jeito.
Eu não posso estar com mentira, com engano, com defraudação. Olha lá, antes de Zaqueu se converter, ele chegou para Cristo, teve um encontro com Cristo, e ele disse: olha, eu estou disposto a restituir 4 vezes mais a quem de alguma forma eu defraudei. Então você que está me ouvindo, analise-se e veja se tem alguma coisa que você anda defraudando alguém, porque o Senhor nesta noite, Ele quer te curar, Ele quer te transformar, Ele quer entrar na tua vida e te fazer um vaso diferente, quer te fazer uma pessoa diferente, quer te fazer um cristão diferente. Agora, para isso é necessário que você se analise. Havia muitas discussões entre os irmãos da igreja em Corinto. Havia muita discórdia entre os irmãos da igreja de Corinto. Eles queriam viver uma vida desregrada. E muitas vezes, amados, nós estamos assim. Nós queremos viver a nossa vida desregrada. Queremos viver a nossa vida de acordo com como eu acho que devo viver. E não foi para isso que Deus nos chamou. Temos que ter a honestidade para com Deus, para com o nosso irmão, mas acima de tudo, para comigo. Porque se eu for fiel comigo mesmo, honesto comigo mesmo, eu vou me analisar antes de sentar à mesa para comer com o rei. E vou ver se me encontro dignamente ou não. Paulo começa a dizer: olha, vocês acham que eu louvo vocês? Nisso eu não louvo vocês. Versículo 18, vê o que é que vai dizer da carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Há dissensões, e eu creio. Paulo está dizendo: quando vocês se juntam, há dissensão na igreja. Será que esse tempo que nós estamos passando em casa não está servindo para eu fazer uma autoanálise? Será que esse tempo que você está em casa não está servindo para a gente pensar em quem nós estamos sendo ou quem nós estávamos sendo? Será que esse tempo de quarentena que você está vivendo não é Deus direcionando você para dizer: filho, me escuta, o caminho que eu quero que você trilhe não é esse que você estava trilhando ou que você estava a trilhar. O caminho que eu quero que você siga agora é o caminho na rota da perfeição. Porque sentar à mesa com o Cordeiro, sentar à mesa com o Rei, aqui em terra, aqui em nosso contexto, o qual nós estamos inseridos, é apenas um estágio para aquele grande dia. Porque haverá um dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, haverá um dia que o Senhor virá buscar a sua noiva, e aqueles que viverem uma vida regrada, aqueles que viverem uma vida de intimidade com o Senhor, aqueles que viverem uma vida de comunhão com Ele, estará com Ele naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro. Será você? Eu estarei lá. Você estará lá? Segunda coisa que havia naquele território de Corinto, não era só dissensões, mas também havia mesquinharia. Mesquinharia, pastor? Isso.
O povo era mesquinho. O povo era, o que foi que eu falei? Mesquinho. Que mente fechada. Que mente atrofiada. Vê o que Paulo vai dizer no versículo 20, 21 e 22. Olha o que ele diz: de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se enche, se embriaga. Não tendes porventura casa para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso eu não vos louvo. Ele está dizendo: olha, quando vocês se ajuntam, vocês comem, cada um, a sua própria ceia, onde seria uma mesa para cada um chegar com pão, cada um chegar com o suco da uva. Quando o pessoal via que estava demorando para chegar o restante, eles davam uma golada no vinho. Eles chegavam aí, comiam o pão. Então, se eles comiam pão e tomavam vinho, o suco da uva, eles estavam dizendo: eu não estou nem aí para a comunhão. Você sabia que entre nós existem pessoas que elas não estão nem aí, não estão preocupadas com a comunhão? Elas estão preocupadas em satisfazer elas mesmas. E Paulo está dizendo como profeta: está pensando que eu louvo vocês? Está pensando que eu elogio vocês? De forma nenhuma. Porque quando vocês comem, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Vocês estão comendo qualquer coisa menos a ceia do Senhor. Porque sentar à mesa, por mais que você pegue um copinho desse, um cálicezinho desse, come o pão desse aqui e come, pode estar até na mesa que simboliza a ceia do Senhor, mas se você come e bebe antecipadamente, você não está em comunhão. Pode ser qualquer coisa menos comunhão. Aí Paulo diz: vocês não têm casa não? Quando vocês fazem isso, vocês não têm casa não? Porque quando vocês fazem isso, vocês comem antecipadamente a ceia do Senhor, a sua própria ceia. Veja o versículo 22 que ele vai dizer: não tens porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Porque olha lá, quando eles chegavam com os pães, com o suco da uva, com o vinho, juntando cada um aquela porção, dava uma porção grande. Então aqueles irmãos que não tinham condições de comprar o pão e de tomar o suco, eles iriam dividir. Eles iriam dividir entre aqueles irmãos que não tinham condições. E o que é que Paulo vai dizer aqui no versículo 22? Que eles estavam envergonhando aqueles que não tinham condições. Não havia naquele lugar mesquinharia. Aqueles homens perderam a essência. Podia ser qualquer coisa, menos um ato de memorial ao Senhor. Eles poderiam dizer que aquilo ali que eles estavam fazendo poderia ser qualquer coisa,
menos um ato de memorial ao Senhor. Por quê? Porque a ceia é um memorial. Esse ato de nós estarmos aqui, de você estar aí em casa, é um memorial ao Senhor. E o Senhor, Ele se agrada, por quê? Porque toda vez que você ceia, você está fazendo em memória dEle. Você está lembrando do ato que foi feito pelo próprio Senhor. Havia entre aqueles homens ainda egoísmo. Será que a gente não tem sido egoísta, querido? Será que nós não temos sido egoísta em alguma área da nossa vida? Será que em algum momento a gente não tem entrado na questão do egoísmo? Na questão do egocentrismo? Por quê? Porque aqueles homens, eles só pensavam neles. Será que a partir de hoje, quando a gente for ceiar novamente, a gente não vai pensar 2, 3, 4, 10, por que não dizer 12 vezes antes de cear? Muitos estão na hora, vamos lá, o pastor começa, quem poderá cear conosco? Aquele que está em comunhão com seu pastor, com a sua igreja, com o seu irmão, que já desceu as águas, esses aí poderão cear conosco. E aí começa a juntar aquela fila, e parece a fila do pão, realmente é a fila do pão, né? Realmente é a fila do pão. E começa aquela agonia, quem chega primeiro, até parece que tem um pão menor do que o outro, tem um pão maior do que o outro, até parece que o cálice está mais cheio do que o outro, e começa aquela agitação, e parece a feira de cavaleiro. Eita, não posso nem falar nome de lugar assim, ó. Corta aí, viu, Márcio? Parece uma feira, e a gente fica naquela agitação, a gente fica naquela agonia. Eu entendo que há uma alegria de cear, porque toda vez que é ceia eu me alegro, porque eu estou fazendo algo que é em memória dele, naquele dia mais ainda. Mas muitos estão tão eufóricos, que eles esqueceram até de pedir perdão ao irmão que ele machucou. Muitos estão tão agitados ainda que esquece que de manhã, logo cedo, disse uma palavra que não era para dizer. Aí chega no culto, não se arrepende. Chega no culto, nem pensa que é ceia, nem pensa em se arrepender. Aí vai lá, mete a mão no pão, mete a mão num cálice, e ainda diz assim: tomara que o pastor troque o cálice comigo hoje. Não é assim? Mas não faz uma autoanálise. Poxa, hoje, será que eu pequei? O que será que eu fiz? Não estou querendo dizer para você que é somente na ceia que eu tenho que fazer uma análise. Não. Todos os dias eu tenho que me analisar. Mas na ceia, principalmente. Examine, pois, o homem a si mesmo. Depois que examinar, coma do pão e beba do cálice. Então, alguns problemas que haviam na igreja de Corinto, naquela região, naquele lugar, era dissensão, era mesquinharia, Você se considera uma pessoa mesquinha? Você se considera alguém que é mesquinho? Você se considera alguém que é usado por Deus para a glória dele, para esse tempo?
Você se considera alguém que não tem dificuldade nenhuma de ajudar e contribuir na obra do Senhor? Ou você é alguém que, quando a gente fala de obra, de fazer a vontade de Deus, você coloca aí empecilhos e obstáculos? Quem é você? Quem é você? Que tipo de cristão você tem sido? Porque muitas vezes nós queremos o favor de Deus. Muitas vezes nós queremos aquilo que Deus pode oferecer para a gente. Mas quando se fala de o que é que eu posso fazer para Deus, é feito o salmista disso: o que darei eu, Salmo 119, em recompensa a tudo que Deus tem feito por mim? Então a igreja de Corinto vivia no nível mesquinho. E assim nós podemos também falar que carta aos Gálatas, a igreja da Galácia, carta aos Filipenses, a igreja de Filipe, carta à igreja de Colossenses, os Colossos, carta a Corinto, aos Coríntios, nós podemos também encarar que todas aquelas dificuldades que Paulo escreve àquelas igrejas podem se encontrar nas igrejas hoje em dia. Será que nós não temos pessoas dentro do rebanho mesquinhos, que não tem nenhuma perspectiva de crescimento através daquilo que Deus tem dado a você como recurso? Se Deus quiser usar uma pessoa, que Ele use outro. Eu não quero ser usado nos meus recursos. Eu quero falar em línguas, eu quero profetizar, eu quero até pregar, porque eu quero estar em evidência no púlpito. Mas quando se fala em ajudar com os meus recursos, que o Senhor use o irmão Zezinho, que o Senhor use a irmã Carminha. Mas isso não é de Deus, não. Quando você age dessa forma, você está comendo o pão e bebendo o vinho antecipadamente. Então faça uma análise. Poxa, Senhor, onde é que eu estou falhando? Senhor, onde é que eu estou pecando? Me mostra, Senhor, eu não quero viver isso para mim. Qual é a área que eu estou em deficiência contigo? Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão. Eu quero te servir com tudo que eu tenho, com meu tempo, com meus recursos, com a minha vida. Porque quando nós pensamos só em nós mesmos, nós somos mesquinhos e nós não estamos vivendo a cristandade, e nós não estamos vivendo Cristo no centro. Quando eu coloco Cristo no centro da minha vida, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, isso aí se dá o nome de Cristo. Quando eu coloco Cristo na frente, no meio de tudo que eu faço, isso é cristocêntrico. Isso é Cristo no centro. Agora, quando eu estou me colocando no centro, quando tudo gira em torno de mim, isso é egocentrismo ou antropocentrismo. Você está colocando qualquer coisa, qualquer pessoa no lugar que era para ser de Deus. Você tem sido egoísta? Você tem sido mesquinho? Analise, pois, e veja se hoje você está apto a sentar à ceia
e ceiar com o Mestre. Uma terceira coisa, um terceiro problema, e problema terrível, que acontecia lá em Corinto, havia naquele lugar doenças, havia naquele lugar fraquezas e havia naquele lugar mortes. Por quê? Porque eles se antecipavam. Deus queria gerar comunhão, mas eles se antecipavam. E por eles serem egoístas, muitos ali estavam morrendo fisicamente mesmo. Espiritualmente nem precisa falar, porque espiritualmente já estavam mortos. Quando eu não vivo em comunhão com meu irmão, eu sei que a palavra é forte, mas é necessária. Quando eu não vivo em comunhão com meu irmão, quando eu não quero gerar comunhão com meu irmão, eu já estou morto espiritualmente. Então eles viviam fracos, e muitos ainda viviam doentes. Vê o que diz o versículo 30 de Coríntios 11, 1 Coríntios 11, versículo de número 30. Vê o que vai dizer. Por causa disso, por causa de quê? Vamos analisar comigo. Por causa de quê? Por causa daquilo que ele falou antes, que cada um comia sua própria ceia, que não se ajuntava com os irmãos, que havia dissensão, que havia contenda, que havia mesquinharia. Aí vê o que Paulo vai falar no versículo 30. Por causa disso, tudo isso que eu falei, há entre vós muitos fracos, muitos o que mais? Doentes, e muitos que já dormem. Ei, isso é muito forte. Quando eu não alimento uma vida com Deus, quando eu não alimento uma vida com o meu irmão que eu estou vendo, quando eu não tenho um relacionamento com o meu irmão que eu estou vendo, como eu vou dizer que tenho um relacionamento com Deus? Isso é mentira. Você está vivendo um engano. Você está vivendo uma farsa. Aqui não tem discurso de ódio, não. Aqui é realidade e o assunto é sério. Se você aborrece o seu irmão, se você não tem comunhão com o seu irmão, como você ainda ceia? Como você ainda ceia? Por isso que muitos ainda adoecem. Talvez você esteja doente e não sabe por que está doente. Por isso muitos ainda estão fracos. Talvez você esteja fraco por conta disso e não sabe. Por isso que muitos morrem. Quantos não estão morrendo e ninguém descobre por que morreu? Sabe por quê? Porque decidiu viver uma vida escarnecendo e batendo no irmão, falando mal de todo mundo, falando mal de todo mundo, escarnecendo, dizendo que é crente e não é, dizendo que pertence a Deus, mas está aí, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E olhe que eu vou quebrar o galho, eu não vou falar porque eu estou aqui, porque se tivesse a igreja toda aqui, eu poderia falar com a minha igreja, mas como vocês estão assistindo, eu vou quebrar o galho, porque tem aí entre nós aqueles que não são desta doutrina, a doutrina dos nicolaítas. Existe entre nós aqueles que não estão inseridos no contexto de BCC3, então eu não posso falar. Mas quantos não estão andando com vestimentas indecentes, com roupas que não agradam o coração do Senhor,
Ninguém está mandando usar um paletó 24 horas, uma gravata, já estou toda apertada aqui já, estou com vontade de tirar. Ninguém está mandando andar no sol de meio-dia, com a saia que vai lá depois do joelho. Não estou mandando fazer isso. Mas venhamos e convenhamos. Você sabe que você pode melhorar nisso. Você sabe que você pode melhorar na tua comunicação com teu irmão. Você sabe que você pode melhorar na questão de manter o silêncio. Vocês sabiam que existem pessoas que não assistem aqueles vídeos, os videozinhos que nós estamos fazendo, alimentando os famintos, porque tem medo de assistir, porque vai ser confrontado? Você sabia que tem gente que não quer vir para a igreja porque tem medo de chegar na igreja e ser confrontado? Vindo para a igreja ou não, o Senhor, Ele vai te confrontar. Tudo isso para quê? Para que você tenha uma vida com Ele. Tudo isso para quê? Para que você não se perca naquele grande dia. Tudo isso para quê? Porque Ele ama tanto a você, que Ele decidiu te dizer, olha, muda. Olha, dê espaço para a minha palavra entrar em você e mudar a tua história. Olha, deixa eu te confrontar por amor. Ou você acha que quando Paulo fala a igreja de Corinto não era para eles se consertarem? Ou você acha que quando Paulo fala essa carta à igreja de Corinto não é para a igreja se orientar? É para se orientar. Porque assim como vós também, vemos o que vai dizer aqui no versículo de número 30. Porque assim como vós também, estou em Romanos. Versículo 30 diz assim, ó. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Eles sofriam as consequências por não analisarem a sua vida. Eles sofriam as consequências por não analisarem a palavra do Senhor no meio deles. Versículo 27 ao 29 de 1 Coríntios 11 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha que coisa forte. Qualquer que comer o pão e o cálice do Senhor indignamente, será culpado da morte de Cristo. Versículo de número 28 diz assim ainda. Vê o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Vou me examinar. Estou falhando em alguma coisa? Estou falhando. Mas isso aí é besteira, eu deixei de falar com José. Mas José é tão chato, deixei de falar com Maria. Mas Maria é tão chata mesmo. Olha, Deus tem mais coisa para se preocupar. Ele vai se preocupar com eu deixar de falar com o Zezinho. Que Zezinho me atrapalha, me incomoda, fala mal de mim todo dia. Mete o cacete em mim. Deus vai ligar para isso não. Vou beber do cálice. Você está bebendo para a sua própria condenação. Crente não fica de mal de ninguém não, querido. Crente não fica intrigado de ninguém não, queridinha. Pastor, mas é ele que não está falando comigo. Pastor, mas é ela que não está falando comigo. Ei, não quer saber o Senhor. Vai lá. Olha o que a palavra diz.
Se quando você for ofertar, lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar, vai até onde o teu irmão está, se reconcilia com ele e volta e oferta. Olha lá, se você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é nem você contra ele, é ele contra você. O Senhor está dizendo: eu não vou receber nem a oferta. Se Deus está dizendo que não recebe nem a oferta, o que dizer de sentar à mesa com Ele? Vocês que estão aqui assistindo essa mensagem, se o Espírito Santo está te fazendo lembrar agora de alguém que tem alguma coisa contra você, ou que você tem alguma coisa contra ele, vai lá agora no WhatsApp, pede perdão a ele. Se você está assistindo pelo celular, deixa para daqui a pouco. Quando acabar esse culto, você vai lá e pede perdão a ele. Independente, pastor, mas ele não quer nem saber de mim. Ele falou, não importa, você fez sua parte, agora é com ele e com Deus. Agora eu preciso que você faça isso antes de você cear. Acabou. Chega. Não há mais tempo para ficar tomando ceia, se alimentando na mesa do Senhor indignamente. Eu sou o teu pastor e eu estou te ensinando. Ou se você é de outro rebanho, o teu pastor tem te ensinado acerca deste negócio. Ou se você ainda não é cristão, um dia você vai ser cristão, um dia você vai se converter, um dia você vai se batizar, descer as águas, você vai estar sentado à mesa, se alimentando com o Senhor, mas você precisa entender que não é de todo jeito, que as coisas fluem, precisamos nos arrepender. Versículo de número 29, diz assim: porque o que come e o que bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo, não entendendo que isso aqui significa o sangue de Jesus, não entendendo que isso aqui significa o corpo de Cristo. Lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Marcos 12. Versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24. E Jesus respondendo disse-lhe, olha lá, e Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Porventura vocês não erram quando vocês não analisam as Escrituras? O que é analisar as Escrituras? É ler a palavra, mas não é ler de todo jeito. É ler com entendimento. É ler com discernimento. Então, quando eu não medito na palavra de Deus, eu erro, eu peco, e eu não consigo discernir também o poder de Deus. Todas essas coisas é sinal para todos aqueles que comem,
para todos aqueles que bebem da ceia indignamente. Como você vai cear hoje? Como você vai tomar do cálice hoje? Como você vai beber do cálice e comer do pão hoje? Amados, que possamos nessa noite nos encontrar, que possamos no decorrer deste tempo que estamos aqui, nos encontrar totalmente analisados. Não analisados pelo irmão, não analisados pelos outros que estão lá fora, mas analisados por nós mesmos. E quando nós nos analisarmos, iremos ser encontrados sem culpas, ser encontrado sem vergonha, sem algo que possa nos envergonhar, que possamos ainda, neste tempo, sermos transportados ao Calvário. Imaginar o que é o Calvário, imaginar como aconteceu aquela obra no Calvário, imaginar qual o cenário do Calvário, que o sangue de Jesus, o sangue de Yeshua, o sangue do Rabi, o sangue do Mestre, ele possa cair sobre nossa casa, que o sangue de Yeshua possa cair sobre as nossas vidas, que o sangue de Jesus ele possa cair sobre os nossos parentes, que o sangue de Jesus ele possa ser encontrado em cada alma, em cada vida que deseje nesta hora. Quero fazer um convite a você.